Eita, coisa boa é estar aqui com vocês para iniciarmos o nosso curso de redação para a Secretaria Estadual de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a aula 00, é a aula demonstrativa do curso. A primeira aula, né, e que também a gente coloca lá no canal do YouTube para que mais pessoas possam conhecer a nossa metodologia e a nossa equipe. E esta é uma aula extremamente importante. Por quê? Nós vamos falar das características da FGV, dar dicas, né, de redação, analisar uma redação já para adiantar alguns elementos que vamos aprofundar em futuras aulas, e eu vou mostrar detalhadamente como o curso vai funcionar, o cronograma, a metodologia. Então, vem aqui com o Prof. Rafa para a gente analisar isso tudo que eu preparei para o nosso encontro. Quem ainda não está nas nossas redes sociais, dá um jeito, ó, nós temos aí o canal do YouTube, é só apertar aqui, ó, dar o like para este vídeo, se inscrever no canal, temos também o Telegram, Prof. Rafa, e o Instagram, são formas para que nós possamos, né, estar mais próximos e também divulgar tudo que o Prof. Rafa e a minha equipe, né, acaba realizando. E são muitas coisas, né? Pois bem, senhoras e senhores, vamos começar aqui falando de alguns resultados. Primeiro eu quero deixar bem claro para você que está aqui iniciando os estudos que você terá condições reais e claras de tirar nota máxima na redação ou de ficar bem próximo dela e com isso contribuir para a sua aprovação. Só para vocês terem uma ideia, o mago da redação é recordista aqui, né, de alunos com notas boas na FGV. No concurso do TJDF, que foi um concurso muito concorrido, nós tivemos 13 alunos com nota máxima e dezenas de alunos com um aproveitamento superior a 85% da nota. A mesma coisa ou coisa semelhante, né, aconteceu no concurso do TJ Tocantins. Ele foi um pouquinho menor do que o TJDF em questão de concorrência, mas lá nós conseguimos ter 8 alunos com a nota máxima, né, e dezenas de alunos também com uma nota superior a 85%. Então, isso mostra que nós conhecemos muito bem a FGV e sabemos os caminhos, né, para chegar lá. Também tivemos aí os melhores resultados na CGU, que foi um concurso bem difícil, né, e do TRT 13 da Paraíba. E eu tenho absoluta certeza que as melhores notas da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, né, certamente essas melhores notas serão dos nossos alunos. Pois bem, vamos iniciar aqui a partir das características da FGV. O que eu preciso saber da FGV para eu conseguir ter uma noção panorâmica de onde eu estou, né, treinando? Vamos lá. Primeira coisa, a Fundação Getúlio Vargas é uma banca muito tradicional no mundo dos concursos. E aí eu vou até já deixar aqui uma dica de ouro. Se você tem dificuldades com a língua portuguesa, dá um jeito de caprichar bastante, porque é uma das bancas mais difíceis nas questões objetivas de língua portuguesa. E vai ter língua portuguesa no seu concurso. Na redação especificamente, a FGV também é tradicional, mas ela não pega tão pesado igual lá nas questões objetivas de língua portuguesa. Então, pelo menos isso já traz, né, um alívio. Ela não é uma banca extremamente rigorosa como uma FCC da vida, tá bom? E aqui nós vamos ter 2 dias de prova. Para um primeiro bloco, vai acontecer no dia 22 de outubro, então nós temos tempo pra caramba. Eu estou gravando esta aula aqui no dia 1º de junho, então a gente tem junho, julho, agosto, setembro e praticamente outubro todo, então são 5 meses para estudar. Eu geralmente falo que 2 meses, utilizando a nossa metodologia, já é o suficiente. Agora imagina com 5 meses, dá para se preparar muito bem. Então nesse primeiro bloco aqui, os cargos que estão lá no edital são de professor, especialista e um de analista. No segundo dia, que é assim, né, não é no segundo dia, né, na segunda data, nós vamos ter outros cargos, o de técnico, de assistente e mais 2 cargos de analista. Então, um bloco dia 22 e o outro dia 29. O gênero é o mesmo, é o dissertativo argumentativo. Prof, o que é dissertativo argumentativo? Já tem muito tempo que eu estudei essa parada, não me lembro mais.
é o seguinte, são duas coisas. Dissertar é trazer informação, tá? Então, você vai ter que trazer informação para a sua redação. Informação sobre o quê? Sobre o tema conferido. Agora, não basta trazer somente informação. Você vai ter que argumentar a partir daquilo que você se posicionar. Aí entra a característica da argumentação. A gente vai aprender isso tudo detalhadamente na próxima aula, que é a aula de estrutura. Então, valor, 20 pontos. E o aluno tem que fazer no mínimo 10, lembrando que a prova de redação ela é eliminatória, ou seja, se o aluno tirar menos de 10 já era. Então imagina você, gabaritei a prova objetiva. Fechei raciocínio lógico em português, direitos humanos e tal, fechei. Mas chegou na redação, tirei 9, já era, perdeu. Agora só daqui uns 20 anos que vai ter concurso de novo, né? Porque demora. Ainda mais nessa área, né? Demorou muito para sair. Ainda bem que saiu e agora nós temos aí praticamente mais de 20 mil vagas, né? Então, eu não quero aqui ao longo do curso que você tire 10. Pelo contrário, nós vamos prepará-los para chegar na nota máxima. E ela é classificatória, não é só eliminatória, também é classificatória. Legibilidade é uma característica que a banca exige. Professor, o que é legibilidade? O que é a letra legível? É uma letra que permite ao examinador ler sem ter que voltar no início do período, olhar ali para a palavra e ficar assim, caramba, isso aqui é um O, isso aqui é um A, que palavra é essa aqui? Não vai dar certo, né? Agora veja, legibilidade não é a mesma coisa que letra bonita ou letra feia, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu tenho que ter uma letra bonita. Não, é uma letra legível. Então, se sua letra, ao escrever aí, né, um texto, a outra pessoa, seja lá qualquer pessoa que você dê, né, o papel para ler, tem dificuldade, fica toda hora voltando no início do período, perguntando, mas o que você escreveu aqui? Qual letra que é essa? Aí você está com uma letra ilegível. O que você vai fazer? Vai comprar rapidamente aquele famoso caderninho que a tia Leia dava lá no ensino primário, vai comprar esse caderninho de caligrafia e vai começar a treinar essa legibilidade. Como nós temos 5 meses, vai dar para fazer uma preparação, tá bom? Caneta preta, e aqui a banca coloca caneta preta ou azul, mas lá no edital ela coloca assim, preferencialmente a caneta preta. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquilo que a banca está pedindo, né? Não custa nada, então vamos escrever com caneta preta de corpo transparente. Já compra umas 10 canetas pretas, já deixa aí para você ir treinando as redações, leva umas 3 no dia da prova para não ter problema, né, com falhas. Então já separa a caneta preta aí. O mínimo de 15 linhas, e o máximo de 30 linhas, tá? Se você escrever menos de 15 linhas, a banca nem vai corrigir, é zero, tá eliminado, tá? E um máximo de 30 linhas. Só tem que você, aluno do Prof. Rafa, você vai escrever com, no mínimo, 25 linhas. E, obviamente, no máximo, 30 linhas. Prof. Rafa, por que você está inventando moda, falando para a gente escrever no mínimo com 25 linhas? Porque, pessoal, o gênero é dissertativo argumentativo. Você tem que mostrar conteúdo. Não pode ser somente um rostinho bonito no dia da prova. Tem que mostrar que estudou com a equipe mago da redação. Então, em todos os seus treinos, e aqui no curso, você terá direito a 3 correções personalizadas, você vai fazer um esforço sempre para escrever no mínimo com 25 linhas. E também jamais passar 30, porque se você passar, elas serão, né, desconsideradas e vai afetar o conteúdo, porque vai faltar coerência, né? Então tem que escrever no mínimo 25, no máximo 30. Combinado? Esse é o nosso combinado aqui de treino. Quais são os critérios que a FGV adotou para este certame? São 3. E aí eu vou conversar sobre esses 3 critérios exatamente agora. Primeiro critério, ela chama de abordagem do tema. O que ela chama de abordagem do tema? Ela coloca isso lá no edital. Considera-se o texto do candidato, né? Considera-se o texto do candidato atende ao tema proposto. A fuga completa ao tema proposto é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida
em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0. Então, a abordagem do tema, dos 20 pontos, vale 4. Prof, traduz isso aqui para a gente. É o seguinte, o aluno leu a proposta, leu os textos motivadores. Ele conseguiu entender a proposta? Ele conseguiu dialogar com os textos motivadores? Lembrando que dos textos motivadores você não pode copiar trecho algum. Você pode separar palavras-chave para trazer para o seu texto, né? E para ajudar ali a gerar insights argumentativos. Mas copiar trechos é terminantemente proibido. Então aqui, compreensão, compreendeu o tema, compreendeu, né, o que os textos motivadores estão dizendo? Ótimo. Lembrando que uma das características da FGV é colocar um único texto motivador. Raramente ela usa mais de um, tá? Na maioria dos concursos é um texto bem simples, bem pequeno, bem direto mesmo. Pois bem, segundo critério aqui que nós temos é estrutura, tipo de texto e coerência. Consideram-se aqui, conjuntamente, os aspectos referentes ao tipo de texto proposto e a coerência das ideias. A fuga completa ao tipo de texto é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos. Então, veja, se fugiu ao tema, você nem vai ser avaliado nos outros critérios. Como é que a gente faz? Isso aqui é uma coisa interessante. Como é que a gente faz para não ter fuga ao tema? À medida que você vai lendo os textos motivadores, já vai marcando as palavras-chave. À medida que você lê a proposta, marca também, né, as palavras-chave. E aí você já traz essas palavras-chave no momento de contextualização do tema. Na hora que você for apresentar o tema na introdução, já traz essas palavras-chave ali para mostrar para o examinador que você está atendendo aquela proposta. Na aula de estrutura, eu vou reforçar este aspecto. Aí continua aqui, ó. Avalia-se aqui como o candidato sustenta sua tese em termos argumentativos e como essa argumentação está organizada, considerando-se a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então veja, é básico no gênero dissertativo argumentativo nós termos 3 etapas: introdução, né? Desenvolvimento e conclusão. Eu já vou adiantar aqui para vocês. Você vai escrever uma redação com 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é uma introdução, mais ou menos 5 linhas. O segundo parágrafo é o seu primeiro argumento. O seu terceiro parágrafo é o seu segundo argumento. E aqui esses 2 parágrafos vão ter em média de 6 a 10 linhas. E um quarto parágrafo, né, que é de conclusão, mais ou menos 5 linhas, tipo introdução. Regra de ouro: introdução e conclusão nunca devem ficar maiores que os parágrafos argumentativos. Por isso que eu falei, introdução e conclusão, mais ou menos 5 linhas, parágrafos argumentativos de 6 a 10, porque é ali que mora o conteúdo, é ali que está a cerejinha do bolo. Então ele tem que vir mais caprichado mesmo, tá? Continuando aqui, a tese, isso aqui é muito importante. A tese é o seu posicionamento, é como você vai se posicionar perante o tema. Então, lá na introdução, você vai ter contextualização mais tese. Podem ficar tranquilos que vai ter uma aula só sobre isso, que é a próxima aula, que é de estrutura. Mas, como eu estou explicando aqui os critérios, já estou adiantando algumas observações, tá? Então, a tese é o posicionamento, como você vai se posicionar. E nessa tese você vai aprender a tese binária, de já indicar 2 tópicos, porque isso facilita a sua organização mental e a correção do examinador. O primeiro tópico vai ser o seu primeiro argumento no segundo parágrafo, e o seu segundo tópico vai ser o seu segundo argumento no terceiro parágrafo. Então, veja, se os 2 argumentos estão defendendo o posicionamento, eles estão que em sintonia, é o que a banca colocou aqui, de coerência. No tipo de texto, avalie-se também o tipo de interlocução construída. Por se tratar de uma dissertação argumentativa, deve-se prezar pela objetividade. Sendo assim, o uso de primeira pessoa do singular e de segunda pessoa do plural poderá ser penalizado. Então, a gente tem que escrever de forma impessoal, tá?
Nada de vivemos, vive-se, né? A gente utilizaria essa construção impessoal. Vocês vão também ter aulas com a Prof. Jaque, que é especialista em gramática, sobre essas construções. Ainda sobre estrutura, tá? Não acabou não, é o mesmo critério, é o segundo critério ainda. Será considerado aspecto negativo a referência direta à situação imediata de produção textual. Exemplo, como afirma o autor do primeiro texto da coletânea do texto 1. Não pode, tá? Fazer essa referência a texto motivador. Ela já tá, a banca está colocando aqui, eu vou penalizar se você fizer isso. Como solicitado nessa prova, proposta de redação. Na coerência, será observada, além da pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista, a capacidade do candidato de encadear as ideias de forma lógica e coerente, progressão textual. Vocês vão aprender também a aplicar, né, os conectivos de forma correta para ajudar nessa progressão textual. Serão considerados aspectos negativos a presença de contradições entre as ideias, a falta de partes da macroestrutura dissertativa argumentativa, a falta de desenvolvimento das ideias ou a presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. Isso aqui é importante, porque às vezes o aluno monta uma conclusão que não tem nada a ver com o que ele escreveu anteriormente. Lembra que o texto tem que ter uma unicidade. Eu apresento uma tese, um posicionamento na introdução com 2 tópicos. O primeiro tópico eu vou desenvolver esse argumento, né, no segundo parágrafo. O segundo tópico será desenvolvido no terceiro e a conclusão retoma o tema e as ideias centrais. Aí fica todo um corpo único, né, uma unicidade. Este critério vale 8 pontos. E o último critério aí já é mais de norma culta, que é o terceiro, ó, expressão, coesão e modalidade. Consideram-se nesse item os aspectos referentes à coesão textual e ao domínio da norma padrão da língua portuguesa. Na coesão, avalia-se a utilização dos recursos coesivos. Aí são os conectivos, pronomes anafóricos, catafóricos, né, conjunções, substituições. Tudo isso vocês vão aprender nas aulas de gramática aplicada à redação com a Jaque, de modo a tornar a relação entre frases e períodos e entre os parágrafos do texto mais clara e precisa. Serão considerados aspectos negativos as quebras entre frases ou parágrafos e o emprego inadequado de recursos coesivos. Na modalidade, serão examinados aspectos gramaticais, como ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação, bem como a escolha lexical, que seria propriedade vocabular, tá? Então, este critério aqui também, ele é pontuado em 8. Então, são esses 3 critérios que vocês serão avaliados. Prof, você disse lá no início que ia dar uma dica aí pra gente estudar a redação. É isso mesmo, tá? Redação tem que ser estudada. Às vezes o aluno fala assim, poxa, mas eu escrevo tão bem, eu mandava tão bem lá no meu ensino médio, eu sou professor, estou acostumado a escrever no meu dia a dia e não estou conseguindo tirar uma nota boa. Veja só, são coisas totalmente distintas. Eu não desconfio, jamais desconfiaria que você que você saiba escrever bem. Eu até acredito que você escreva muito bem, tem pessoas que são poetas, escrevem prosas, né, contos, crônicas, enfim, né? Só tem que o gênero de redação dissertativa e argumentativa tem técnicas. Então não basta saber escrever bem, tem que saber escrever bem dentro desse modelo dissertativo e argumentativo que vocês vão aprender passo a passo ao longo do curso. E a próxima aula é fundamental, tá? A de estrutura. Tem que prestar muita atenção nela para conseguir avançar para as outras aulas. Então, como estudar redação? Ela é uma disciplina como qualquer outra. Da mesma forma que você vai estudar português, raciocínio lógico, direitos humanos, né? Legislação específica, você vai estudar redação. E o que eu sugiro? Eu estou partindo aqui do princípio que todo mundo está saindo do básico, tá? Do básico para o avançado. Então, todo mundo saindo do básico. Quem já estiver num nível mais avançado pode fazer adaptações. Então, você saindo do básico, você vai colocar 2 dias no seu planejamento de estudos da redação. Então, vamos pegar aqui, hipoteticamente, que você escolheu quarta-feira e domingo. Quarta e domingo, né? Na quarta-feira,
você vai vir aqui no curso, vai lá no módulo de proposta de redação, vai escolher um tema para você estudar. Vai pegar esse tema e vai estudá-lo. Pode assistir aqui a videoaula, ler o material PDF, não tem problema nenhum para ir para a internet buscar mais informações, desde que sejam sites confiáveis, né? Busca fontes realmente confiáveis. E aí vai anotar tudo que encontrar num caderninho de redação. Isso mesmo, compra um caderninho de redação, pode ser aqueles cadernos simples mesmo, pequenininho assim, ou aquele de brochurão que a gente chamava antigamente, brochurão, nem sei se existe mais ainda. Vai comprar lá um caderninho, chama ele de caderno de redação. Então, vamos lá, você escolheu um tema, vamos colocar aqui um tema, violência nas escolas. Violência nas escolas. Você vai pesquisar sobre esse tema. Tudo que você encontrar, você vai anotar em tópicos, nada de escrever textos longos, só tópicos. Ah, achei um dado de pesquisa. Um exemplo concreto, um autor que pensou sobre o assunto. Enfim, tudo que você encontrar, vai colocando ali. Esse momento, ele leva de 1h a 1h30, vai depender de cada um. De 1h, 1h30 ou até menos. Às vezes o aluno já leu bastante sobre o assunto, vai fazer isso mais rápido, pode durar 30 minutos. Mas esse momento é para a gente ampliar o repertório, é ter conteúdo sobre o assunto. Lá no segundo dia, no domingão, nós vamos treinar este tema, né? E aí é como se estivesse no dia da prova. Não vale consulta. Só vai estar ali na mesa a proposta com um texto motivador, a folha de rascunho, a folha definitiva, sua caneta preta. Fecha lá o quarto, não deixa ninguém te atormentar, nem cachorro, nem pai, nem namorado, nem ninguém. Vai fechar, estou fazendo a prova. E aí vai cronometrar 90 minutos, 1h30, tá? A sua redação, essa produção textual, não pode durar mais de 1h30, porque senão vai te atrapalhar na prova objetiva. Se conseguir fazer em menos tempo, mas com qualidade, show de bola. Está valendo, mas nunca passar 90 minutos. Prof, como é que eu posso treinar a redação se eu estivesse lá no dia da prova? Não existe um método único. Isso é o que eu falo o seguinte, é o que fica mais confortável para cada um. Se você gosta de fazer a redação no início, ótimo. Se você gosta de fazer a redação no final, maravilha. O que eu indico? Eu indico o seguinte, chegou no dia da prova, mas aí é bom você testar isso nos simulados para ver se funciona com você. Começa pela redação. Pega lá a proposta de redação, lê o texto motivador, marque as palavras-chave, né? Pega a folha de rascunho, faz o seu projeto de redação, tipo introdução, argumento 1, argumento 2, conclusão. O que vem na sua cabeça para colocar no argumento 1, no argumento 2? Quais são as estratégias argumentativas? Já vai pontuando ali. A partir disso, desenvolve o seu rascunho. Essa etapa de ler o texto motivador, fazer o projeto de redação e escrever o rascunho leva geralmente em torno de 60 minutos. Pega o rascunho, deixa ali de stand-by e vai para a sua prova objetiva. Mas lembrando de cronometrar, de olhar lá para o relógio que você precisa voltar com mais 30 minutos. Então você vai precisar de mais 30 minutos para a redação. Faz a prova objetiva, 30 minutos. Volta para o seu texto. Vai lá para a folha de rascunho, corrige a sua redação e passa limpo com a caneta preta. Por que eu sugiro essa forma? Por 2 motivos bem básicos. Primeiro, para gerar um distanciamento do texto. Muitas vezes, quando nós estamos focados na hora de escrever, a gente deixa passar batido alguns erros de gramática mesmo, uma concordância, uma vírgula, ou algum argumento que a gente pensou, poxa, isso aqui seria tão bom eu ter colocado e eu perdi. Então você vai ali, corrige e passa limpo. Um segundo motivo é o seguinte, que além desse distanciamento facilitar a correção, às vezes, lá na prova objetiva de língua portuguesa, ou até mesmo das outras matérias, pode ter algum insight legal que você não tinha pensado, que pode ser aproveitado para a sua prova de redação. E aí você vai ter tempo de trazer aquele insight para o seu texto. Por isso que eu indico essa metodologia. Mas veja, não quer dizer que ela é a melhor. Se você quiser começar a sua redação pelo início, pelo final, ou dessa forma, não existe um melhor. Existe aquilo que fica mais confortável para o aluno.
Pois bem, senhoras e senhores, eu prometi analisar uma redação com vocês para entender melhor, né, o estilão aqui da FGV. Eu peguei a prova mais recente que ela, né, organizou, que foi do TRT 13 da Paraíba, mas segue o mesmo modelo. Foi assim no TJDF, no TJ Tocantins, na CGU, né? Ela não mudou. Espero que ela não mude também, né, para a Secretaria Estadual de Minas Gerais. Então, olha só, um texto bem pequeno, um texto motivador simples, pequenininho. Algumas grandes cidades brasileiras se deparam com um grave problema há bastante tempo. Então, um grave problema. A existência de agrupamentos de indivíduos em situação de rua, na imensa maioria dependentes químicos e traficantes, geralmente de crack, que ocupam áreas do centro, causando perturbações. Muitos governos já prometeram combater as denominadas cracolândias, mas aparentemente sem sucesso. O que fazer? Aí vem, aqui é o texto motivador, agora vem o enunciado, comando. Redige um texto dissertativo e argumentativo de até 30 linhas, em língua culta, indicando possíveis medidas para o combate a esse problema. Não se esqueça de apoiar suas posições e argumentos convenientes, convincentes, bem fundamentados. A FGV, pessoal, tem uma particularidade que, ao propor o tema, ela faz isso por meio de uma pergunta. Ou até, em algumas situações, perguntas, tá? Então, olha só, o problema aqui, né, é o que fazer. Se falo que o que fazer, e depois de possíveis medidas, eu tenho que colocar medidas, né, para tentar combater esse problema da Cracolândia. E veja, esse tema, que é muito forte em São Paulo, caiu no concurso do TRT 13 da Paraíba. E aqui eu faço uma observação. Muitos alunos estão pensando que a FGV vai cobrar necessariamente um tema de educação por ser um concurso da área de educação. Para com isso. Ela não tem essa obrigatoriedade. Ela não colocou isso no edital. Então, ela pode cobrar um tema de atualidades. Exemplo, mobilidade urbana, né? Direito à cidade, drogas, violência. Pode cobrar também um tema de educação, mas não vai ser um tema de educação específico, tipo os parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares. Muito pouco provável, é 0,01%. Ela pode pegar assim, um tema de educação que tenha um diálogo com atualidades, né? Prof, como assim? Ó, violência nas escolas. Não é um tema específico da área da educação. É um tema que poderia cair em qualquer concurso público. Embora a gente esteja falando, obviamente, de educação, né? Então, bullying. Bullying específico. Não, bullying também é um tema de violência. Claro, uma violência mais específica dentro das escolas, sim, mas poderia também cair em qualquer concurso público. Então, nós, ao longo aqui das nossas rodadas temáticas, nós vamos analisar temas de atualidades, temas sociológicos, temas filosóficos, temas de educação. Então, vocês vão estar assim, preparadíssimos para qualquer tema que aparecer lá no dia. Podem ficar tranquilos. O Iurik, que foi o nosso aluno, praticamente fechou. Ele tirou 9,8 em 10. Ele perdeu esses 2 décimos aí em gramática, que foi um erro gramatical aqui. Então vamos lá, vamos analisar a redação do Iurik, só para a gente já ter uma ideia de como que é uma redação para a FGV. Ao longo do curso nós vamos ter outros modelos de redação, vamos ter um módulo exclusivo com o professor Valdir Brois, que é o nosso diretor pedagógico aqui da empresa, que vai analisar uma série de redações com vocês. Então, olha só o que ele fez. Utilizou os 4 parágrafos, como eu já ensinei para vocês nesta aula demonstrativa. Aí nós vamos ter introdução, 2 argumentos e uma conclusão. No Brasil, notadamente nos seus grandes centros urbanos, há um problema social preocupante, o agrupamento de pessoas dependentes de drogas ilegais. Essa questão social, apesar de complexa, necessita ser combatida pelo Estado com a superação do senso comum de política de guerra às drogas e a estigmatização desses agrupamentos de usuários através de políticas públicas de saúde
e de reintegração social desses indivíduos. Olha só o que o Yuri fez. Aqui, ele apresentou o tema. Veja, ele pegou palavras-chave que estavam lá no texto motivador, na proposta, para apresentar o tema. E a partir daqui ele vai montando a tese dele, ele vai montando o posicionamento que perpassa pelas medidas. Lembre que o enunciado neste concurso aqui pediu medidas, né? Então ele fala aqui, ó, deixa eu só pegar uma outra caneta aqui para pontuar melhor. Ele coloca aqui, ó, deixa eu ver aqui, de política de saúde, ó, políticas de saúde, né? Ou seja, tem que acabar com a estigmatização a partir aqui das políticas de saúde, um primeiro tópico, e reintegração desses indivíduos. Esse aqui é o tópico 2. Então, ele vai ter que trabalhar necessariamente esses dois tópicos ao longo, né, dos parágrafos argumentativos. Vamos para o segundo parágrafo, e aí começa a argumentação. Inicialmente, o senso comum tem sido aplicado por muitos anos na fracassada tentativa de combater a formação desses agrupamentos. Então, está falando aqui, criticando o senso comum, daquela guerra às drogas que ele menciona na introdução. Agora ele começa a fundamentação. Como exemplo, temos o que aconteceu na gestão do governador João Dória, em São Paulo, o que pela força policial tentou expulsar os usuários da Cracolândia, e o resultado foi a ocupação desses agrupamentos por toda a cidade da capital, causando caos social por onde passava. Então ele pega um exemplo concreto lá da cidade de São Paulo, que é o mais famoso, mostrando que esse tipo de abordagem, né, de repressão aos usuários não funciona, que isso é o senso comum, olha, isso não dá certo. Agora ele vai ter que trabalhar as medidas, ele vai ter que apresentar aquelas duas medidas que ele colocou lá na introdução. Em segundo lugar, há medidas mais efetivas, porque ele mostrou o problema no parágrafo anterior, baseadas em evidências científicas de especialistas em tal problema, que podem reduzi-lo ou até solucionar. Como diria Michel Foucault, aí tirou uma onda aqui, né, com um filósofo, conhecimento é poder, e a aplicação dessas medidas, quais sejam políticas de redução de danos, as quais garantem a minimização dos efeitos das drogas e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e de políticas de reintegração social com programas de profissionalização e reestruturação do núcleo familiar. Só então teria-se o início da resolução desse problema. Embora ele tenha tirado onda com Michel Foucault, ele não utilizou da forma correta, não. Se a FGV fosse um catiquinho mais rigorosa, teria penalizado. Vocês vão aprender na próxima aula de estrutura, quando eu for trabalhar as estratégias argumentativas, que não basta colocar por colocar. Tem que colocar de forma contextualizada e desenvolver a ideia do autor. Aqui ele não desenvolveu nenhuma ideia do Foucault. Então, se eu estivesse corrigindo, provavelmente eu teria penalizado aqui o nosso aluno. Mas o que eu acho que passou lá na cabeça do examinador? Ele falou, não ficou legal, não ficou 100% não, mas ele cumpriu aquilo que o enunciado mandou. Ele colocou as duas medidas que ele tinha, né, prometido na introdução, e ele desenvolve aqui. Ele fala da questão, né, da saúde, fala aqui da questão da reintegração. Então eu vou aliviar o lado dele e vou dar a nota máxima. Mas se fosse o prof. Rafa, chatão, teria descontado aqui em conteúdo. Conclusão. Portanto, em consequência da superação da atuação estatal, baseada em senso comum, a qual só estigmatiza esses agrupamentos, aqui faltou, né, aqui provavelmente foi onde ele perdeu o desconto, né, porque faltou ali um elemento de coerência, também da correta aplicação de políticas públicas baseadas em evidências científicas, que trata o homem, como diria Kant, como um fim em si mesmo, estará o Estado brasileiro mais próximo de solucionar a mazela social desses agrupamentos de usuários de drogas. Então, ele retoma o tema, traz o Kant ali, que também mereceria um certo desenvolvimento, né, para mostrar a importância de políticas públicas centradas neste problema. Então, ele retoma o tema, retoma as ideias, né, que ele defendeu. Pronto, fez o arroz com feijão. Vejam só, a FGV não é tão rigorosa como outras bancas, a exemplo da VUNESP, da FCC. Mas nem por isso
nós vamos deixar de fazer o nosso papel, né? Eu sempre vou ensinar aqui o aluno utilizar a melhor técnica e o melhor conteúdo, tá bom? Bem, prof, como é que está estruturado o nosso curso aí de redação? São 15 módulos com aproximadamente 3 horas. Então, se o aluno se dedicar 3 horas por dia, fecha, ou vou colocar 3 horas, não, se dedicar aí 1h30 por dia, fecha o curso em 20 dias, tá bom? Então, 1h30 por dia, 20 dias, 3 horas, fecha, né, num tempo menor. Nós vamos ter conteúdo de atualidades, filosóficos, de educação, estrutura passo a passo, que é a nossa próxima aula, gramática aplicada à redação, mais 3 correções personalizadas. Se o aluno quiser contratar as correções à parte, nós temos, tá, esse serviço. Temos pacotes com 3, com 5 e com 10 correções. Basta mandar uma mensagem para o nosso e-mail institucional, magodaredação@gmail.com, que a equipe vai enviar as informações detalhadas. No curso, temos videoaulas bem didáticas e objetivas, nada de enrolação, a gente vai direto ao ponto para você ganhar tempo. Tem um material PDF para quem gosta de ler. Os slides são disponibilizados para que o aluno possa acompanhar as videoaulas. 3 correções personalizadas, e quando eu falo que são personalizadas mesmo. Primeiro, você vai ter 2 corretores para chamar de seu. Um vai corrigir a parte de estrutura e conteúdo e o outro a parte de gramática. Esses professores são extremamente qualificados, são especialistas, mestres e doutores. Todos eles treinados diretamente por mim para corrigir dentro da minha metodologia. Então, o que vai acontecer? Você vai treinar a sua redação, vai lá no módulo de propósito de redação, vai baixar o arquivo, vai escolher um tema. Escolher um tema, né? Escolher o tema lá, tá beleza. Você vai pegar este tema, vai imprimir também a folha, né, com 30 linhas, vai escrever sua redação com caneta preta, vai digitalizá-la em PDF, tem que ser em PDF, e vai mandar para o nosso e-mail que está aqui, o nosso e-mail institucional, magodaredação@gmail.com. Lá no campo assunto, você vai colocar assim, aluno do curso da SEMG, redação 1, redação 2, redação 3. E também renomeie o seu arquivo, coloca lá o seu nome, o curso e qual redação que é, para ficar mais fácil. A nossa equipe de atendimento vai baixar esse arquivo e vai enviar para os professores. Então, em 5 dias úteis, você vai receber um arquivo em PDF contendo as seguintes informações. Primeiro, a redação que você enviou vai estar ali. Depois vai ter 2 ícones. Quando você clicar no primeiro, você vai escutar a voz do corretor. É isso mesmo, as correções são por meio de áudio. Você escuta a voz do seu professor corretor. Então, ele vai corrigir conteúdo e estrutura. No segundo ícone, quando você clicar, vai escutar a voz da professora ou do professor de gramática corrigindo esta modalidade. E você vai ter essa noção perfeita do que você acertou, do que você errou e do que precisa melhorar para a próxima redação. Então, sai dali sabendo tudo. Depois desses 2 ícones, tem uma tabelinha com os critérios que estão aqui no edital e qual nota que você recebeu em cada um desses critérios. Então, é algo assim personalizado mesmo, tá? Então, ó, lembrando, o prazo de retorno, 5 dias úteis. Então, você mandou hoje, vai contar 5 dias úteis. Lembrando que sábado não conta, nem domingo, nem feriado. Então, mandou hoje, o próximo dia útil é no dia seguinte. Então, se eu mandei na segunda, o primeiro dia útil é na terça. E aí você conta 5 dias úteis, vai receber. Eu estou falando isso para que o aluno possa planejar a organização de produção. Outra informação importante. Todas as 3 redações precisam ser esgotadas até 10 dias antes do certame, para que a gente possa dar um retorno qualitativo a todos os alunos. Então, se você é do primeiro grupo, tem que entregar, já tem que ter esgotado as suas 3 redações até o dia 12. Se você é do segundo grupo, tem que esgotar suas redações até o dia 19. Após essas datas, nós não vamos corrigir, não adianta insistir. Estamos explicando aqui as regras para que todo mundo possa ser muito bem atendido de forma qualitativa, tá bom? Qualquer dúvida,
pode colocar no fórum de dúvidas do curso, nós vamos responder rapidamente em dias úteis, geralmente não demoramos mais do que 48 horas, pode mandar por e-mail e temos também o nosso WhatsApp. O WhatsApp, eu sugiro que vocês não enviem dúvidas pedagógicas, deixem as dúvidas pedagógicas ou para o fórum, né, ou por e-mail, porque eu vou responder. Lá no WhatsApp é a nossa equipe de atendimento, que vai pedir para você encaminhar a sua dúvida por e-mail ou no fórum de dúvidas, para que eu consiga responder de forma organizada. Bem, cronograma. Nós vamos ter aqui essa aula demonstrativa, depois a próxima aula de estrutura da FGV, teremos 3 rodadas temáticas, e aqui no meio do caminho tem um módulo de propostas de redação, depois um módulo extra, que é um e-book, 10 autores coringas, mais 10 modelos de redação. Então você vai ganhar este e-book. E é ganhar mesmo, porque se o aluno for comprar este e-book, ele pagaria R$ 59,00. Mas aqui no curso vocês ganham este e-book e ele vai estar disponível 8 dias após a compra. Depois tem uma 4ª rodada temática especial com o professor Valdir Broise. Temas de educação, que é um documento que eu fiz, eu escrevi, tá? Aí aqui é só para o PDF, com vários temas de educação que eu acho que podem ser importantes, porque ali pode surgir, estratégias argumentativas para vocês colocarem nos temas. E aí vem uma série de aulas especiais com a Jaque, de gramática aplicada à redação. Temos também um módulo de análise de redação com o professor Valdir, mais um bônus, que é o módulo de revisão, faltando 15 dias para a prova. Eu coloco ali possíveis temas quentes, comentados, só para a gente revisar os temas mais importantes, né? Só para vocês terem uma ideia, esta revisão, a gente vende ela por R$ 75,00, mas o aluno aqui do curso completo não paga nenhum centavo. Temos também mais um módulo com Telegram de alunos, tá? E descontos em outros materiais. E um outro módulo que a gente tem os estudos dirigidos de redação e boletins de atualidade. Os estudos dirigidos de redação são propostas que eu fiz de redação que eu indico argumentos para cada um deles. E os boletins de atualidade são boletins que a gente emite semanalmente, toda semana, e vocês terão acesso a todos os boletins de atualidades que já foram produzidos até o momento. É isso, né? Gostaram da proposta? Gostaram dessa aula? Espero que sim. Se você está assistindo aqui pelo YouTube e ficou interessado no curso, clica na descrição aqui do vídeo, tem um link ali para você no curso, ou entra lá no nosso site, Professor Rafael Reis, só digitar no Google, Professor Rafael Reis, ou se quiser, completa aí, www.professorrafaelreis.com.br, vai lá no menu Concursos Públicos, aí você vai encontrar a Secretaria Estadual de Minas Gerais e pode adquiri-lo, tá bom? Então, fiquem à vontade, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, vai ser um grande prazer tê-los aí comigo, para a gente ir nessa jornada rumo à sua aprovação. E eu fico muito feliz com este concurso, porque é um concurso do meu estado, de Minas Gerais. Eu sou da cidade de Juiz de Fora. Quem sabe eu não encontro algum aluno aqui do curso andando aqui pela minha cidade. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado, um grande abraço e vamos com tudo!